Bom dia a todos, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos refletir na palavra do Senhor. Esse é um momento sempre especial, um momento em que nós aquietamos o nosso coração e reverentemente ouvimos Deus falar, primeiramente pela sua palavra e depois através da exposição da mesma. Eu gostaria de convidá-los a nesse espírito aí de reverência, de temor ao Senhor, de dependência de Deus, estarmos refletindo no que o Senhor tem para nós nesta noite. Um dos nossos símbolos de fé, o Catecismo Maior de Westminster, traz na sua primeira pergunta, já que ele é feito de perguntas e respostas, para a nossa edificação, para o fortalecimento da nossa doutrina, ele traz a seguinte pergunta: qual o fim supremo e principal do homem? E a resposta em seguida vem e diz: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo plenamente, eternamente. Primeiro é glorificar a Deus, como consequência disso, gozar ao Senhor, pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia. E queridos, só nós, só o povo de Deus, a Igreja de Deus estendida pela face da terra, pode responder positivamente à ordem que é tão visível nas Escrituras, a ordem de fazer tudo para a glória de Deus, a ordem de glorificar a Deus. Só o povo de Deus, por causa da graça e do amor salvador de Deus que o alcançou, só esse povo pode fazer isso, pode viver uma vida de glorificação ao nome do Senhor. Ainda que todas as outras coisas, os céus, a terra, os ímpios, os cristãos, as coisas animadas e inanimadas, estejam aí para este fim, convergindo para este fim, a glória do Senhor. Somente o povo de Deus pode vivenciar de fato, com toda alegria, com todo entusiasmo, esta grande verdade, a de que Deus é glorificado. Eu lembro que o presbítero Wilson, ele leu o último verso do Salmo: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O nome de Deus é magnificado de fato em toda a extensão de toda a criação. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso, sobre a questão de glorificarmos a Deus. Ele, em Romanos, ele começa falando sobre o fato de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E também contando como Deus faz para justificar seres humanos, os seus filhos, e assim capacitá-los a viver para a glória de Deus. Ele trata na carta aos Romanos, traçando aí um resumo da história de Israel, da justificação do seu povo, começando por Abraão, falando do passado, do presente e do futuro, e também dessa justificação que nos alcança em Cristo Jesus, alcança também os ímpios, por isso nós estamos inclusos. Ele trata dizendo como isso acontece, trazendo para a gente um glorioso, um fascinante ensinamento de como Deus realiza, de como Deus em Cristo Jesus, Ele de fato nos justifica e nos capacita, nos regenerando, nos dando nova vida para que a gente possa viver para a glória do Senhor. E chegando no finalzinho do capítulo 11, ele vai irromper em uma doxologia, em um hino de louvor, de adoração a Deus. Com todo entusiasmo ele vai fazer isto. Ele vai glorificar o nome do Senhor. Ele vai exaltar o nome do Senhor, com tudo aquilo que lhe foi dado pelo Senhor. Ele está diante de um plano que a gente não pode compreendê-lo em sua plenitude. Ele está diante de verdades de Deus que são somente compreensíveis totalmente pelo próprio Deus. Ele está diante do Deus majestoso, do Deus Criador dos céus e da terra. Por isso ele se prostra, ele se dobra em louvor, em adoração a esse Deus maravilhoso. E é interessante, queridos, que do capítulo 1 até o versículo 11, ele traz, como sempre em suas cartas, o apóstolo Paulo, ele traz a doutrina. E aí, como um texto intermediário entre toda a doutrina que foi ensinada e o restante da carta, que vai trabalhar na prática dessa doutrina, ele vai nos trazer um ensinamento importante nesse texto de Romanos 11, de 33 a 36. Ele vai nos mostrar que todo o conhecimento de todas as coisas, a verdade que a gente descobre sobre tudo, e principalmente sobre o plano redentor do Senhor, deve conduzir, deve levar ao louvor e à adoração a Deus. Não é para que nos arroguemos, não é para que nos ensoberbeçamos,
mas é para que a gente exalte o nome daquele de quem procede todas as coisas. Então Paulo está diante dessa revelação maravilhosa do plano salvador, redentor de Deus, e ele rompe aí nessa adoração. E isso nos ensina algo importante também, queridos. Nos ensina que antes de nós partirmos para servir ao Senhor, nós precisamos ser alcançados pelo amor e a graça de Deus e precisamos conhecer ao Senhor. A vida cristã madura, ela é precedida por esse conhecimento, pela boa teologia, que nos leva a, com alegria, com entusiasmo, servir ao Senhor. Não é um serviço prestado mecanicamente, mas é um serviço em que nós, guiados pela razão na palavra de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, nós o servimos, nós obedecemos a Ele com todo o nosso ser. Por isso, no culto a Deus, na vida do cristão, precisa haver, de fato, intencionalidade, precisa haver alegria, precisa haver emoção, precisa ter essa vivacidade, que em muito vem desse entusiasmo, de nós nos encantarmos com Deus. A gente precisa entender isso. Então aqui nós temos como que uma aplicação de tudo que foi dito, antes dele começar a falar sobre a prática daquilo que ele havia falado. A gente precisa disso. A minha oração é que nesta manhã, Deus conduza a mim e a você, para que a gente também, a semelhança de Paulo, a gente possa irromper em uma doxologia, em um hino de louvor, de adoração ao Senhor, e que sempre possamos contemplá-lo assim, como aquele que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É isso que Paulo vai nos ensinar nesse texto. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Romanos 11, de 33 a 36. Romanos 11, de 33 a 36. E eu queria trabalhar com os irmãos sobre a ótica do seguinte tema: a Deus toda a glória. A Deus toda a glória. Vamos dizer todos nós isso bem forte, bem bonito? Vamos lá, agora é bem forte, bem bonito, certo, pessoal? Vamos lá. A Deus toda... Ficou mais ou menos, pode ficar melhor. Vamos lá. A Deus toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a glória, em primeiro lugar, por sua profunda riqueza de sabedoria e conhecimento. Um grande teólogo, ele disse que a sabedoria de Deus fala sobre o arranjo e a adaptação de todas as coisas para o cumprimento dos santos propósitos do Senhor. Deus é aquele que faz com que todas as coisas, pessoa ou pessoas, certas, na hora certa, no lugar correto, no tempo adequado, Ele faz com que tudo coopere para os cumprimentos dos seus propósitos. Embora não consigamos entender muitas vezes, mas é isso que Ele está fazendo. Ele está conduzindo, Ele é sábio, só Ele de fato é sábio, Ele tem toda a sabedoria. Esse é o Senhor, nosso Deus, por isso a Ele toda a glória, por sua profunda riqueza e sabedoria. Ele é aquele que tem de fato o conhecimento, Ele é aquele de quem se diz que emana toda a sabedoria. Ele é aquele em quem nós, se quisermos sabedoria devemos procurá-lo, devemos buscar-lhe, devemos pedir a Ele. Se nós quisermos sabedoria, como diz Tiago, nós devemos pedir a Deus, porque Deus é o Pai de toda sabedoria. Pedir a Deus porque Ele deliberadamente a dá, sem nada cobrar em troca. Se quisermos sabedoria, não devemos ir buscar nos grandes filósofos da humanidade, porque todos eles se vão de encontro ao Senhor, estão perdidos em seus raciocínios falazes. Ou não é isso que a palavra de Deus diz? Que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, se quisermos sabedoria de fato, nós devemos buscar ao Senhor. Ele sabe, Ele pode, Ele nos ensina a também conduzirmos aquilo que é de nossa responsabilidade, para que tudo glorifique o seu nome, ainda que os tempos sejam difíceis, dando cada um de nós a resposta adequada que o Senhor requer de nós em cada situação. Chegando às circunstâncias adversas, mas não provocando reações impensadas em nosso interior, mas reações que são dirigidas pela palavra, pela sabedoria desse Deus de todo saber. Esse Deus
todo sábio. A Deus toda glória por sua profunda riqueza e sabedoria, de sabedoria e conhecimento. O mesmo teólogo, bem conhecido, ele vai dizer que o conhecimento de Deus se refere ao todo inclusivo e exaustivo entendimento que ele tem de todas as coisas. Ele conhece tudo, em todos os aspectos, todas as coisas, do mundo natural, do mundo espiritual, daquilo que podemos ver, daquilo que não podemos ver. Ele tem o conhecimento de todas as coisas, da hora em que tudo acontece. Ele tem o conhecimento do passado, o entendimento do futuro, o entendimento de tudo o que acontece no presente. Para ele não há possibilidades impossíveis que possam fugir ao conhecimento, ao entendimento desse Deus. Ele tem todo o entendimento. Então, a semelhança de Paulo, diante das revelações, da sabedoria de Deus, do que ele nos ensina, nós devemos também nos entusiasmar, ficar atônitos como ele fica nesse texto. Um texto em que ele demonstra a sabedoria do Senhor. Então, a Deus toda a glória. E eu acredito que alguns aí estão pensando, mas cadê o texto que ele não leu? Vamos ler o texto, irmãos. Gostaria que vocês estivessem atentos ao texto. O texto de Romanos 11, versículos de 33 ao 36, diz o seguinte. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Vamos lá? O texto já está ali também projetado. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Amém. Louvado seja o Senhor. Por isso a ele deve ser dada toda a glória, por essa profundidade, por essa riqueza de sabedoria e de conhecimento, e também por seus insondáveis juízos e inescrutáveis caminhos, que é o que a gente vê aí no versículo 33, na parte B. O apóstolo Paulo disse: a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Que coisa maravilhosa. A palavra insondável aqui, ela significa aquilo que não pode ser entendido, ainda que se faça uma acurada análise. Aquilo que não está ao alcance da nossa compreensão. Os juízos de Deus não estão ao nosso alcance. Nós somos seres finitos, limitados, como Paulo. Não conseguimos entender, compreender, muito menos aceitar algumas vezes como Deus age, como Deus exerce o seu juízo. Nós não podemos entender muitas vezes como é que Deus escolhe salvar a homens que caíram, quando anjos também caíram, mas Ele escolheu simplesmente salvar somente aos homens e deixar que os anjos que caíram sejam eternamente punidos. A gente não consegue entender os juízos de Deus quando Ele permite que o pecado de alguma maneira entre no mundo, sem que Ele se torne culpado pelo pecado, fazendo com que as criaturas morais sejam responsabilizados pelo que nós fazemos. Deus é assim. A gente não consegue entender os caminhos do Senhor, os juízos do Senhor. Eles são insondáveis, eles são inescrutáveis. Nós não podemos perscrutar aquilo que Deus não nos revelou de maneira exaustiva. Só Ele sabe disso. Só Ele sabe como Ele fez. Só Ele sabe por que Ele fez. Só Ele sabe do porquê de ser naquela hora. Assim é o nosso Senhor, assim é o nosso Deus. Insondáveis são os seus juízos. Nós muitas vezes podemos nos questionar quando textos que dizem que Deus endureceu. Ele disse a Moisés que iria endurecer o coração de Faraó. E assim como ele disse, aconteceu, para que se cumprissem os seus propósitos. Por quê? Porque insondáveis são os juízos de Deus. Inescrutáveis são os caminhos do nosso Senhor.
Quem pode entender como é que Deus fez com que a história de um homem, como a de José, que nós conhecemos muito bem, com tantas nuances, com tantos altos e baixos, mais baixos ainda, pôde concorrer, pôde convergir para o cumprimento do seu plano, de preservar o seu povo, de sustentar o seu povo. Isso porque o nosso Deus é insondável, Ele é inescrutável em seus juízos, em seus caminhos. Quem pode entender aquilo que Jó passou, com todas as dificuldades que ele enfrentou, com todo o sofrimento? Quem pode entender como pode ser Deus justo, santo, perfeito, deixando com que tantas coisas aconteçam com Jó, de quem ele diz que era homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal? A gente não consegue compreender. Isto é coisa desse Deus maravilhoso, isso é coisa desse Deus grandioso, desse Deus que tudo faz como lhe apraz. Esse é o nosso Deus. Esse Deus é o Deus a quem é devida toda a glória. Nós precisamos notar aqui, alguém falou que nesses planos do Senhor, aquilo que não é contemplado, aquilo que nós não podemos entender, aquilo que não cabe no nosso entendimento finito, não é simplesmente, não é em relação às coisas que não nos foram reveladas. É justamente sobre as coisas que nos foram reveladas, que Paulo está falando de algo que ele recebeu revelação. Ele está falando desse plano redentor de Deus na história, de como Deus faz com que tudo possa convergir para que Ele tenha o seu povo, Ele tenha a sua igreja, Ele possa preservar, Ele possa manter, Ele possa dar continuidade a esta igreja, até chegar o último dia, o grande dia da glória do Senhor, quando será demonstrada a tudo e a todos. Nós não podemos entender, é sobre isso. As coisas que Ele não nos revelou, elas são inapreensíveis, por isso que Ele não revelou. Mas essas que Ele revelou e que nós podemos entender de forma parcial, também está cheia de coisas que nós não compreendemos, de coisas que nós não entendemos. Assim é o Senhor. Assim é o Senhor sábio. Assim é o Senhor cujos juízos são insondáveis, cujos caminhos são inescrutáveis. Então, queridos, a Deus toda a glória, porque podemos confiar na mão poderosa de Deus conduzindo a nossa vida, conduzindo a história, conduzindo todas as coisas, em todos os lugares onde Ele as colocou, porque Ele é o Deus de toda sabedoria, de todo conhecimento, entendimento. Ele é o Deus de insondáveis, inescrutáveis juízos e caminhos. Louvado seja o seu nome. Então, a Deus, queridos, toda a glória. Em terceiro lugar, por Ele ser autossuficiente. Leia comigo aí, por favor, os versículos 34 e 35. Vamos lá? Quem, pois... Queridos, Deus é autossuficiente, Ele é todo suficiente. Ele não depende de nós, nem de ninguém para nada. Quando lá na eternidade, quando Ele pensou, quando Ele planejou, a Trindade se reuniu para planejar todas as coisas, criar todas as coisas, Ele não foi movido por algo externo que o forçasse, que o conduzisse a criar o mundo, a criar a nós, a criar a igreja, a criar todas as coisas. Não, Ele criou de sua livre e espontânea vontade e soberana vontade, sem depender de ninguém, sem precisar do auxílio de ninguém. Aqui o apóstolo Paulo, ele traz a sua mente dois textos. Ele tem em mente o texto de Isaías 40, 13. Eu peço que os irmãos coloquem, por favor, para que nós leiamos. E depois Jó 41, 11. Primeiro Isaías 40, 13, quando Paulo diz no verso 34, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ele tem em mente esse texto aí. Vamos ler todos nós, queridos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Não. Isaías 40, 13. Vamos lá? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Deus não é aquele que, como eu e você, precisamos de conselhos.
Por isso que a Bíblia nos exorta. Nós somos difíceis para receber conselhos. Para darmos conselhos somos bons. Nos achamos muitas vezes muito aptos, mas para receber conselho não. Por isso que a Bíblia diz que nos muitos conselhos há sabedoria. Nós precisamos de conselho, Deus não. Quem foi que sentou? A quem Deus chamou para que pedisse ajuda, para que ele pudesse fazer as coisas? O outro texto, no qual Paulo se baseia aqui, no versículo 34, quando ele diz: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi? Não, verso 35, desculpa. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Jó 41, 11. Coloca aí, por favor. Jó 41, 11. Vamos ler todos nós? Amada igreja, quem primeiro, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo pertence a Ele. Deus não é devedor de nada a ninguém. Quem é que pode reclamar de Deus alguma restituição? Algum bem que você cedeu a Ele, que você deu a Ele, que você emprestou a Ele, sem que antes você não tenha recebido toda a capacidade, todo o poder para fazer isso. Ele é Deus todo suficiente. Ele é autocontente em si mesmo. Ele é o Deus que não precisa de nada nem de ninguém. Ele de fato se basta. Não é como nós, que muitas vezes achamos que nos bastamos e somos totalmente dependentes dEle. Ele sim. Ele é Deus. Ele é perfeito. Ele é perfeitamente santo, Ele é perfeitamente bom, Ele é perfeitamente puro, Ele é perfeitamente sábio, Ele é perfeitamente satisfeito em si mesmo. É isso que a palavra nos ensina. Então, a Deus, queridos, por isso e por tantas outras coisas, a Deus toda a glória. Em quarto lugar, nós vamos ver aí, no versículo 36, a Deus toda a glória, pois Ele é verdadeiramente digno. Deus é verdadeiramente digno de receber glória eternamente. Você pode ler comigo o versículo 36, como é que diz? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, do Senhor, é dele que vem o que eu tenho, o que você tem. Eu tenho alguma coisa? Você tem alguma coisa? Não temos nada. Por isso, a teologia, a boa teologia, fala também sobre mordomia cristã. Sobre como nós devemos administrar bem, cuidar bem daquilo que Deus nos consentiu a administrar, nos confiou, colocou em nossas mãos. Deus não nos criou para ter as coisas. Ele nos criou para dar coisas, para que a gente use para a glória do seu nome, para administrar aquilo que Ele colocou em nossas mãos. É ilusão acharmos que o que Ele nos confiou é nosso, porque é dEle. Tudo é dEle. Se nós atentarmos mais para isso, eu e você, nós iremos viver muito melhor. Tudo pertence a Deus. Se nós atentássemos para isso, se nós guardarmos isso no nosso coração, nós seremos menos egoístas. Nós nos desencantaremos com essa busca incansável por ter as coisas. E nos contentaremos em viver mais para Deus, dizendo: Deus, se o Senhor quiser, o Senhor me dará isto ou aquilo, porque tudo é dEle. Guarde isso no seu coração. Por isso que 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, vai dizer o seguinte, você pode ler comigo aí. Vamos lá? Temos, porém, este tesouro Primeiro Coríntios 4, 7.
1 Coríntios 4, 7. Diz assim a palavra do Senhor. Pois quem, vamos lá todos comigo? Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Tudo que recebemos, queridos, tudo que você acredita que tem, que é seu, pertence ao Senhor. É dele, por isso a Deus toda a glória, porque tudo é dele. Depois ele diz, porque dele, por meio dele. O que é que diz aí Isaías 26, 12? Vamos ver o que é que diz. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós, por meio dele. Aqui, queridos, nós somos bombardeados na área das realizações, na área do fazer as coisas. Nós, desde pequenos, nós começamos a aprender a fazer algumas coisas e nos enchemos de orgulhos, e os nossos pais se enchem de orgulho, e eles parabenizam a gente. Não é errado isso. O errado é nós acharmos que somos nós, de fato, que realizamos, pelo nosso poder. Ou seja, a realização é o fim em si mesmo. Quando as realizações, quando aquilo que você faz e que faz bem feito, é tido como fundamento, como o centro da nossa identidade, isso se torna idolatria. Nós deixamos de reconhecer que as nossas obras, as nossas boas obras, Deus é quem as faz por nós. Tudo é por meio dele. A gente precisa guardar isso no coração. Tudo é por meio do Senhor. Então, querido, lembre-se disso, para que sejamos mais gratos ao Senhor, para que a Deus possamos demos toda a glória, porque tudo é dele, tudo é por meio dele. Ele realiza por nós, ele é quem opera em nós o querer e o realizar. João 15:5 vai dizer que ele é a videira, nós somos os seus ramos, nós estamos enxertados nele, e que sem ele nada nós podemos fazer. Então é por meio do Senhor que eu e você temos realizado coisas boas, temos realizado obras que glorificam a Deus e que devem glorificar o Senhor, por meio dele. E como resultado, como final daquilo que Paulo vem dizendo aí como fechamento, aqui é a sequência lógica, já que tudo é dele, tudo é por meio dele, para ele então são todas as coisas. Aqui está o fim supremo, principal de todas as coisas. Tudo é para ele. Tudo é para ele. Essa é a resposta, querida, a todas as nossas perguntas. Essa é a razão para tudo que nós vivemos. Tudo é para ele. Nós não deveríamos ter dúvidas disso. Por que acontece aquilo? Por que acontece aquilo outro? Porque dele, por ele, porque para ele são todas as coisas. A nossa vontade não vai sobrepujar a vontade de Deus. Os nossos planos não vão frustrar os planos de Deus. Deus é soberano. Deus é Deus. De insondável riqueza, de insondável sabedoria. Por isso que Ele guia, Ele dirige todas as coisas. Por isso que para Ele são todas as coisas. Se você lê aí o capítulo 11, os primeiros capítulos, os primeiros 11 capítulos de Paulo, você vai ficar talvez questionando algumas coisas, sem saber o porquê. Paulo está dando a resposta aqui no final. Leia em casa, medite nesse texto. E naquilo que você se esforçar, que você não entender, entenda. Que a resposta é porque dele, para ele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. E aí, Paulo vai finalizar agora com essa doxologia, com essa adoração, com esse louvor ao Senhor. Paulo vai dizer, vai finalizar dizendo assim: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Queridos, eu fico pensando, Paulo aqui contemplou e recebera tantas revelações maravilhosas da parte de Deus, que ficaram registradas como palavra de Deus de fato que o é, para o nosso entendimento, para a nossa direção. E Paulo se alegrou tanto, mesmo não compreendendo melhor coisas que ele gostaria de compreender, como eu e você. Paulo se alegrou, Paulo se entusiasmou, Paulo ficou boquiaberto, Paulo ficou fascinado com a grandeza de Deus. Quando Paulo diz aqui, a ele pois a glória eternamente a mim, eu fico pensando que pensarmos na glória eterna de Deus, que pensarmos em glorificarmos a Deus eternamente, livraria a gente de pensar, ou livra a gente de pensar muitas vezes, que no céu vai ser enfadonho, que no céu pode ser... Eu já vi gente falar assim, que no céu, por se tratar de eternidade, algo que não entra na nossa mente, pode ser que falte coisas com que a gente se encante, com que a gente se entusiasme, com que a gente fique fascinado. Não vai faltar, porque essa glória não é só para ser dada a Deus aqui, a Ele, pois a glória eternamente, essa glória vai ser dada eternamente a Deus. Então eternamente nós vamos conhecer o Senhor e sempre vai ter mais, porque o conhecimento do Senhor é inatingível por nós, é ilimitado. Se Paulo se alegrou simplesmente em conhecer essa grandiosidade aqui do plano de Deus, imagine nós na eternidade, conhecendo muito mais coisas de Deus, conhecendo muito mais ao Senhor, estando de fato na sua presença, sem mais a interferência do pecado, que nos livra, que nos impede de desfrutar de maior intimidade com o Senhor, de contemplarmos mais a Deus. Como vai ser maravilhoso, como vai ser fantástico se alegrar e se alegrar e se alegrar no Senhor, sempre mais, sempre sem ser de forma monótona. Como vai ser maravilhoso desfrutarmos e desfrutarmos e desfrutarmos do Senhor. Como vai ser maravilhoso vivenciarmos o seu amor a cada instante, eternamente. Pensa na diversidade das coisas que existem no mundo, no conhecimento em que cada uma dessas coisas, as suas particularidades, traz. Só isso já deixa a gente, talvez aí, enlouquecendo de pensar como é que se pode conhecer tudo aquilo que Deus criou aqui. E nós podemos ver. Imagino tendo muito mais, incomparavelmente mais, para conhecermos do Senhor. Daquilo que nos encanta, daquilo que nos fascina, daquilo que chama a nossa atenção, daquilo que nos completa, daquilo que nos satisfaz. Assim eu pressuponho que vai ser a eternidade, porque em toda a eternidade nós vamos glorificar ao Senhor. Se você em um momento de gratidão aqui a Deus, você solta o seu louvor, você abre o seu peito, você glorifica a Deus com tanta alegria, com tanta satisfação, com tanto entusiasmo, o que poderia fazermos muito mais, se contássemos as bênçãos, se trouxéssemos a memória. Imagina lá na eternidade, onde nada vai nos impedir o louvor, aquele que é digno de recebê-lo, de forma perfeita, pura, santa. Eu acredito que lá não vai ter músico ruim, não. Lá não vai ter cantor desafinado, não. Não estou dizendo que Deus não recebe o seu louvor. Não estou dizendo que todos precisam ser perfeitos. Ninguém é perfeito, só Deus é perfeito. Eu estou dizendo que para quem gosta de música, a música no céu vai ser excelente. Louvado seja o nome do Senhor. Os músicos vão se deleitar. Tem gente se encantando muito com as coisas que a inteligência artificial faz. Quem criou? Quem criou, irmãos?
pessoal fica com medo de dizer, né? O homem pecador, né? Mas Deus, através do homem pecador. E porque o homem pecador, ele cria as coisas imperfeitas. Tudo por trás tem um homem dando os seus comandos. E a gente se encanta. Imagine cada aspecto pelo qual ou no qual você se encanta, visto à luz da perfeição, da bondade, da santidade, do poder, da grandeza de Deus. Que Deus maravilhoso, que Deus fantástico. Todo conhecimento que a gente tiver, tudo que a gente aprender, toda verdade que a gente aprender sobre tudo. E aqui nessa terra, principalmente, pelas verdades do plano redentor do Senhor, Salvador de Deus para nós, deve encher o meu e o seu coração de louvor e de glória a Deus. Só Ele é Deus, só Ele é santo, só Ele é digno de que nós nos rendamos a Ele. Ele é o totalmente outro, nada é comparado ao Senhor. Ele é o Deus, como nós contamos, incomparável. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que lembremos que vivendo, que morrendo, que sofrendo, que se alegrando, que fazendo ou desfazendo, devemos fazer tudo para a glória do Senhor. Ele, e somente Ele, é Deus. E todos nós que estamos em Cristo aqui, vamos participar dessa eterna glória do Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Porque Ele começou a sua boa obra em nós, e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E todos nós em Cristo estaremos lá sim, glorificando o nome do Senhor. Que aqui incansavelmente nós busquemos a glória do Senhor. Que não vivamos para outro objetivo, com outra perspectiva de vida, senão a de o glorificarmos, com tudo o que Ele nos deu, com tudo o que somos, com tudo o que Ele vem a nos dar.